record. Kifak Milton! A gente não consegue te ouvir agora. Você tá ouvindo bem a gente? Estou ouvindo. Vocês, Ah, vocês agora não? Tudo bem? tudo bem, você? Tudo bem. Prazer rever vocês mesmo virtualmente. Estão em Beirute? Estamos em Beirute, estamos em um cinema ao ar livre aqui, então sinta-se com a gente aqui. Ahlan wa sahlan. Próxima Ótimo. vez gostaríamos de tê-lo aqui conosco. Muito bom. Eu queria muito ir ao Líbano. Eu ia para a estreia do filme, mas com a situação, enfim, com os ataques aí de Israel, eu preferi não ir. Mas eu irei, porque eu sou muito amigo do embaixador do Brasil, é um querido amigo. É, É, a situação realmente estava assustadora, mas agora está mais calma em Beirute, né, Wafá? Sim. Então, muito tranquilo, Vamos Milton, ver. visitar. Agora sim. Não assusta aí. Não, não, não. Bom, Milton, a gente vai falar, a Wafá, ela estudou português para o filme, então ela vai fazer o maior esforço possível para falar em português, mas é possível que em algum momento ela misture, não sei, mas a gente vai conversar em árabe, não podemos, né? Árabe é mais difícil. é difícil, é. Milton, eu queria saber o seguinte: eu sei que vocês já se conheceram no Brasil, e eu queria perguntar se você participou das gravações do filme, como é que foi, o que que você assistiu, e também perguntar para o Wafá como é que foi o primeiro encontro com o Milton. Então, sim, eu assisti 4 vezes ao filme. Esse projeto de filmar o relato de um certo Oriente, ele começou em 2008 ou 2010. Então, foi um projeto, muito longo, né? Mais de quase 13 anos, até a filmagem. Eu não participei do roteiro. O Marcelo Gomes, enfim, ele não me mostrou o roteiro. Ele só dizia para mim que eu ia ficar assustado, que eu ia ficar muito surpreso, que, enfim, não era uma adaptação, vamos dizer, muito fiel ao romance. Bom, mas é assim mesmo, né? Quer dizer, tem um escritor argentino, Jorge Luiz Borges, ele dizia que às vezes a tradução é infiel, o original, desculpe, o original é infiel à tradução. Então, ironicamente, ele falava isso, né? Foi um Por- recorte do livro, né? porque ele dava muito valor à tradução, às boas traduções. E o filme é uma tradução muito inventiva, muito criativa do romance, né? Na verdade, é uma espécie de transcriação, porque o Marcelo fez um recorte, ele transformou essa casa que é um mundo, né? Que é essa casa da Emily, num barco, num navio, né? Então, é uma viagem de imigrantes e de refugiados, né? Tudo acontece no navio, quer dizer, quase tudo, né? Mas uma parte dessa viagem, enfim, acontece no navio e depois no barco, né? Mas eu acho que a essência do romance está lá.
E ele acrescentou coisas, vamos dizer, temas muito candentes, muito contemporâneos. Por exemplo, os refugiados, os que fugiram do nazismo, os palestinos que fugiram da ocupação sionista, imigrantes, enfim, toda essas pessoas, enfim, que sofreram um flagelo, né, de perseguição, tanto os judeus quanto os palestinos, né? Que é Sim, preciso também ressaltar isso. E imigrantes de vários países, né? E ele acrescentou também uma coisa importante, que é vamos dizer, a questão indígena, né? Ele situou um problema da Amazônia, um dos grandes problemas não só da Amazônia, mas de todo o Brasil, porque há territórios indígenas que são invadidos por grileiros, por fazendeiros em todo o Brasil, né? Mas, particularmente na Amazônia, isso tem sido muito grave desde sempre, né? E essa personagem indígena também, né? Quer dizer, a língua indígena, a cultura indígena, o ritual indígena, né? Quer dizer, tudo isso eu acho que enriquece a adaptação, porque são temas que não estão no romance, né? O romance é um romance, como dizem os franceses, un récit de mémoire, né? Um relato de memórias, né? De vozes que reconstroem o passado, né? É, e narrado por uma mulher que vai de São Paulo a Manaus, né? E as opções do Marcelo foram muito inteligentes a filmar em preto e branco para valorizar também a fotografia e mudar o título de relato para retrato, quer dizer, daquilo que é escrito ou falado para aquilo que é, vamos dizer, imagético, né? Para a imagem, né? Para o audiovisual, né? Para a fotografia, né? Então, tudo isso, você vê que são recursos que o Marcelo introduziu no roteiro dele, com outros roteiristas, mas enfim. E o resultado foi excelente. Quer dizer, eu estive agora em Curitiba, porque o filme foi lançado em Curitiba no ano passado, e havia quase 1.000 pessoas no teatro, na Ópera de Arame, lá em Curitiba. E agora foi relançado no Festival da Palavra, lá em Curitiba. E numa sala também muito cheia, que depois eu participei de uma conversa com uma jornalista, a Mariana Sanches, que, aliás, é tradutora de um belo livro da Lina Meruane, uma autora chilena, que escreveu um livro belíssimo chamado Tornar-se Palestina, conheço. que da Lina Meruane é uma chilena, escritora chilena de origem palestina, porque no Chile há a maior comunidade de palestinos fora do Oriente Médio. São 500 mil chilenos de origem palestina no Chile. E foi uma conversa muito boa. E agora, há pouco tempo, há 2 semanas, aqui num cinema de São Paulo, num Centro Cultural de São Paulo, também foi exibido mais uma vez o filme com um debate, uma conversa sobre o livro e o filme. Enfim, Aqui também no Líbano, as salas estavam cheias e parece, a Wafa estava me contando que vai voltar a entrar em cartaz, talvez, né?
É, então, Que bom. tomara, né? E você teve a oportunidade de participar das gravações na Amazônia, não, né? Não, eu gostaria de ter ido, mas você sabe que na primeira semana houve uma interrupção por causa do Covid, né? E isso atrapalhou muito a filmagem, foi um estorvo, enfim, perturbou o andamento da filmagem. Mas eu ia para Belém, eu estava pensando em ir a Belém, porque é uma cidade que eu adoro. Eu gosto muito mais de Belém do que de Manaus hoje. Belém é uma cidade muito interessante. Mas eu não participei, infelizmente. E como que vocês se conheceram a Fá? Você quer contar um pouquinho? Não, eu lembro que o Milton acabou indo às filmagens duas vezes. Uma delas para o casamento da Emily e Omar. Você lembra, não? Milton. É, Mas por é, causa da Covid não pôde viajar. Sim. é E, isso, eu ia, isso, mas não fui. sim. É, E depois, no Festival do Rio, do ano passado, o produtor Guilherme Coelho me perguntou se eu queria apresentar o filme em Paraty durante a Flip e foi muito rápido, só um dia, porque tinha que voltar para Paris para outro festival. Mas eu sabia que o Milton estaria lá. E na hora respondi, sim, claro que quero. E foi ali que vi o Milton pela primeira vez. E a gente se abraçou como se fosse família. Ai, que uma emoção, uma grande emoção. Conhecer sim, a atriz que deu vida a Emily. sim. Ah, hoje, aqui em Beirute, eu estou representando, né, em nome da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, uma, um grupo maravilhoso e todos, inclusive, é, gostariam de ter de repente, um próximo encontro com você em outra oportunidade. E uma das acadêmicas, a nossa querida Muna Omran, ela mandou uma pergunta para você, em partes você respondeu um pouco agora, mas você falou mais do filme, mas eu vou ler a pergunta que a Muna enviou. Ela disse o seguinte: você, como filho de imigrantes, primeira geração, teve sua identidade formada na pluralidade. Pai muçulmano, mãe cristã, ambos libaneses em Manaus, e com certeza a cultura amazonense estava na sua formação, a de um mundo plural. Como esses elementos moldaram sua literatura? E ela pergunta também como isso fica presente em retratos de um certo Oriente em especial, No filme ou no romance? no romance, na No literatura. relato. Isso, Sim. no relato. Ah, Não, ela pergunta dos dois. Ela pergunta primeiro como esses elementos moldaram a sua literatura e depois no retratos que você já respondeu um pouco no início da nossa gravação. sim. Olha, obrigado pela pergunta, agradeço a Muna. Eu cresci na minha infância em Manaus, eu via três línguas. O árabe, que meu pai falava com os meus avós maternos, porque os pais da minha mãe era brasileira, ela nasceu em Manaus. Mas os pais dela, meus avós maternos, eram libaneses, também um muçulmano casado com uma cristã. Isso acontece no Brasil, né, com alguma frequência. Se não é uma interdição, não é uma proibição. Não há barreiras para, vamos dizer, casamentos interreligiosos.
Ah, então, eu ouvia muito a língua árabe, meu pai conversando com meus avós, que falavam muito mal português. Eram pessoas humildes, pessoas pobres, imigrantes, e eles não aprenderam português. Meu pai, ele veio de Beirute para o Brasil. Ele não veio como imigrante, porque o pai dele, o meu avô, que eu não conheci, Fadel, ele veio em 1904 de Beirute para o Acre. Ele fez uma viagem maluca, louca, de Beirute para Recife, de Recife para Belém, Belém e Manaus. Manaus ele subiu o rio Amazonas, entrou no rio Purus, que é um rio muito sinuoso, e foi até Rio Branco, Acre. Você imagina, isso em 1904. E quando ele voltou para o Líbano, 9 anos depois, ele contava, aí ele teve vários filhos, e meu pai, na infância dele, ouvia muitas histórias da Amazônia. E ele trabalhava no Ministério da Justiça, sob o mandato francês. E ele quis conhecer essa Amazônia das histórias contadas pelo pai. Então, e em Manaus, ele ficou numa pensão que chamava Biblos, que era a pensão bisavô, do meu Ah, bisavô materno. E nessa pensão, um hotel, um restaurante, ele conheceu minha mãe. E eles, enfim, se apaixonaram e meu pai ficou em Manaus. Então, vamos dizer que e minha avó falava francês, queria que eu falasse francês. E eu acabei aprendendo francês e não, infelizmente, não aprendi o árabe, que é uma das grandes frustrações da minha vida, é não falar árabe. Sobretudo não ler poesia árabe, que é a grande poesia, vamos dizer, como todos sabem, a literatura árabe é muito forte na poesia, desde Al-Mutanabbi, dos grandes poetas de Al-Ándalus, enfim, há uma grande tradição. Antes, minha poesia pré-islâmica, né? Quer dizer, tudo isso já foi traduzido, né? Mas eu gostaria de ler no original. Então, esse pequeno Líbano em Manaus foi importante na minha formação cultural, afetiva, gastronômica, porque a minha avó cozinhava muito bem, ela fazia tudo. Shirbarak, por exemplo, é que é um prato que você não encontra muito, com muita Knefjiben, que eu adoro, e Kilun, né? Tudo, Hello. tudo, tudo. Todas as iguarias né, libanesas, e ela misturava, como não tinha peixe, claro, do Mediterrâneo, Sultan Ibrahim, por exemplo, os peixes. Ela cozinhava os peixes da Amazônia com taratur, Ah, com molho de gergelim. E fazia essa mistura da culinária árabe com a culinária amazonense, né? Às vezes com caldo de tucupi, peixe com caldo de tucupi ou com molho de taratur, enfim. E a música árabe era muito presente também. As cantoras árabes, libanesas e egípcias eram muito presentes também foram presentes na minha infância, né? Que meu pai e os livros, a Bíblia cristã e o Alcorão também eram os livros presentes na minha infância e na minha juventude. De modo que
as histórias que eu ouvia do meu avô, por exemplo, as narrativas orais foram importantes também. Ele era um grande contador de histórias, ah, e depois eu descobri que essas histórias eram, na verdade, versões das Mil e Uma Noites, de histórias que ele inventava das Mil e Uma Noites, né? Esse meu avô materno, o nome dele era Mamed, Muhammad, né? Mamed. É, e tudo isso foi importante para a formação da minha sensibilidade e dos meus afetos, enfim, e para minha formação cultural também, né? De modo que tudo isso depois eu reinventei nos meus dois primeiros romances, no Relato de um Certo Oriente, no Dois Irmãos, enfim, que são romances mais que tematizam um pouco a imigração e a presença libanesa, é, no Amazonas, né? Eu vou pegar esse gancho, Milton, que você falou que uma das suas grandes frustrações foi de não ter aprendido árabe. E eu queria saber da Wafá, porque a Wafá, ela fez um grande esforço para aprender um pouquinho de português e agora está melhorando, inclusive, pro personagem, né? Para a personagem Emily no filme. Então, eu queria saber se esse foi um dos maiores desafios que você teve e se você quer comentar sobre outros desafios para interpretar a Emily. Primeiro, Nathalie, minha professora de português. Pois é, estudamos juntas. Então, sim, tive que aprender português para o filme e gosto muito de falar. Falo errado às vezes, mas gosto de falar. Falando bem. Foi um desafio, sim, mas um desafio muito lindo para mim. Tivemos outros desafios mais grandes, como filmar na Amazônia, ou filmar durante o Covid. Mas ficou uma experiência muito especial para mim. E sempre vou lembrar desse filme e dessa aventura, especialmente porque tudo aconteceu em uma época em que muitas coisas também estavam acontecendo no Líbano. É, exatamente. Foi uma época bem difícil, né, da guerra e tudo mais. E para terminar, eu queria perguntar, Milton, você também estava falando ah, que seu pai era muçulmano, a sua mãe cristã. Então, pegando esse gancho também, né, tanto no livro quanto no filme, a gente fala de memórias, de preconceitos, e embora tenha sido escrito, a história aconteça, né, a história aconteça nos anos 40, ainda há muita coisa atual. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Wafá, você quer começar? Ah, ah, é verdade, muitos pontos do filme são muito atuais. A imigração, a guerra, a busca por um lar. E também as filmagens aconteceram em paralelo com acontecimentos muito grandes no Líbano. Durante o casting, tivemos uma revolução. Durante a filmagem, uma crise econômica, política. E depois, a explosão do Porto. When we were together. Nós estávamos juntas sim. na explosão do Porto. É o mesmo porto de onde Emily e Emir fugiram. E depois, no lançamento, uma guerra. Para mim é muito estranho tudo isso. É como se esse filme estivesse destinado a acontecer nesse momento para jogar luz sobre esses acontecimentos e nos lembrar que a história se repete.
mas também que hoje mais que nunca precisamos ser humanos, né? Com certeza. Milton, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu sei que a gente acompanha você pelas mídias sociais, então a gente sabe o quanto você acompanha o que acontece na região sobre, infelizmente, assuntos que ainda são muito atuais, né? Guerra, religião. Eu acho, mais do que guerra, eu acho que é o que tem acontecido nas últimas décadas é a agressão desse país vizinho em relação aos países árabes, né? Isso tem que ser dito, a gente não pode ficar calado em relação a isso, não é? Antes de 48, os palestinos, os libaneses, os sírios, eles circulavam livremente pelo Oriente Médio. Eles podiam ir de trem para qualquer lugar, não é? Então, houve uma perturbação, né? Quer dizer, tudo que está acontecendo não começou em 7 de outubro, começou bem antes, né? E eu tenho falado sobre isso, né? Eu escrevi sobre isso. Eu escrevi, inclusive, o prefácio da nova edição do livro da Lina Meruane, que é um livro lindo, Tornar-se Palestina. E que já vendeu 15 mil exemplares no Brasil. É muito para um Ótimo. livro não é um romance, é um livro, é uma reflexão. Eu acho que a mensagem poderosa do filme, além da sua, vamos dizer, da sua beleza estética, da maravilhosa atuação de atrizes como a Wafá, e de atrizes e de atores, da direção muito segura do Marcelo, ele sabe o que ele quer fazer. Quando ele começa a filmar, ele sabe muito bem o que ele quer fazer, né? Ele tem uma plena consciência daquilo que ele está dirigindo, né? Ele faz filmes autorais, né? Não é filmes para multidões, blockbuster, não. Os filmes do Marcelo são filmes muito para quem gosta de cinema, para quem aprecia cada imagem, cada sequência, cada detalhe, né? Mas ele passa uma mensagem poderosa, que é essa mensagem que a Wafá mencionou, é, de vamos dizer, de uma utopia, vamos dizer, humanista, em que as diferentes culturas e diferentes etnias pessoas diferentes, diferentes línguas, elas podem, elas podem viver harmoniosamente. Elas podem conviver sem atritos, sem preconceitos, sem um olhar superior sobre o outro, sabe? Sem um olhar superior sobre o outro. Porque as culturas, elas do Oriente e do Ocidente, elas não são culturas estanques. Elas são culturas intertwined, elas são culturas entrelaçadas. A cultura do Oriente sempre esteve presente no Ocidente e vice-versa. Quer dizer, não há uma cultura superior à outra. Esse é a grande tese do Edward Said, esse intelectual palestino-americano, né, maravilhoso, né? Quer dizer, quando ele escreveu o Orientalismo, ele escreveu para criticar esse olhar superior do Ocidente em relação ao Oriente, que pode ser também o mesmo olhar superior do Ocidente colonizador em relação aos indígenas, por exemplo, né? Todos os estereótipos, os clichês que se criaram em torno dos africanos, dos escravizados no Brasil e dos indígenas, que são preguiçosos, não gostam de trabalhar. Imagina,
Foram os que mais trabalharam, É, foram os escravizados que trabalharam, que construíram esse país, né? Com os imigrantes depois, né? Então, eu acho que o filme ele passa essa mensagem de uma, vamos dizer, de uma utopia, vamos dizer, da nossa humanidade, em que as diferenças podem conviver sem atrito e sem um olhar superior em relação ao outro, né? E é por isso que ele fez questão de, de, de colocar a cultura indígena no filme, né? Os rituais indígenas, né? E também a agressão que os indígenas sofrem, né? Em relação, hoje, ainda hoje, em ainda relação às pessoas que querem tomar suas terras e, enfim, e ocupar a floresta, derrubar a floresta. Então, essa eu acho que é o grande, vai ser a grande questão do século XXI. Quer dizer, como conviver com as diferenças, não é mesmo? Quer dizer, ah, há muito preconceito na Europa, há muito preconceito em relação aos imigrantes também nos Estados Unidos, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos. Há muito preconceito no Brasil também, muito claro, preconceito. sem dúvida. Em relação aos negros, aos indígenas, O mundo todo, né, né? aos pobres, Inclusive até aqui no mesmo Rio aos, também, né? também no Líbano, por toda parte. Então, o filme ele fala, quer dizer, ele critica essa loucura, essa tara do ser humano, que é se achar superior ao diferente, né? É uma tara, é uma doença, é uma loucura, não é mesmo? Você achar que você é superior ou que você é o povo escolhido por Deus. Ah, como assim? Que Deus? O seu Deus? O meu Deus? O Deus de quem? É, Né? Como o povo, como disse o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o Deus é da humanidade, não é de um povo. Não existe um Deus de um povo. Eu cresci entre duas religiões, entendeu? Meus pais conviveram durante 50 anos. Meu pai levava minha mãe à igreja aos domingos. Meu pai, muçulmano, levava minha mãe à igreja todo domingo. Ele ficava no carro ouvindo o Alcorão no carro, na fita, que mas incrível. levava minha mãe à igreja, entendeu? E nenhum dos dois impôs uma religião para mim. Eles me falaram: você vai ser o que você quiser, você vai ser o que você quiser. Você não precisa ser nem católico, nem muçulmano. Você escolhe a sua religião, ou se você quiser não escolher nenhuma religião, um dia meu pai até brincou: se a sua religião for a literatura, tudo bem, Que que seja maravilhoso. literatura. E eu escolhi a literatura como a minha religião, entendeu? E isso, quer dizer, é a nossa liberdade. A religião não pode, você não pode ser diante da injustiça humana, diante da injustiça, você não pode tomar partido por causa da ideologia ou da religião. Você tem que ser fiel à sua humanidade, ao seu senso de ética e de justiça. Na medida em que você coloca a religião acima da sua humanidade, do senso de justiça, você está sendo injusto com os outros. Claro. Parece tão óbvio, né? Mas tão distante da nossa realidade atualmente. Milton,
eu não vou mais tomar do seu tempo. Eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado conversar com a gente. É realmente um prazer, em nome da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Eu agradeço a sua presença, a presença da Wafá também, que aceitou conversar com a gente. E tem muito assunto, é muito bom ouvir você. Então, eu espero que futuramente a gente possa ter outras oportunidades, quem sabe aqui no Líbano também. No Líbano, em Beirute. No Líbano, sim. Em Beirute, espero. Ahla Sahla. Inshallah. Inshallah, espero revê-las em Beirute, num café em Hamra, ou em Ashrafi, ou em qualquer lugar ou em Batrum, que era a terra da minha avó. Minha avó é de Batrum, que é uma cidade bonita, né? Sim. Sim, muito bonita. Vai ser uma É, emoção, né? Voltar para lá, é, conhecer. ou em Jumana, no restaurante Munir, enfim, qualquer. Nossa, tem muita coisa aqui. Só prepara a mala que guias turísticos não faltam para você. Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Estou com saudades da Wafa, Eu também. muito, muito querida. A Wafa deu muitas entrevistas no Brasil, ela ficou conhecida aqui, ela é muito querida aqui, viu, Wafa? Quero ser brasileira. Agora. Ela é apaixonada pelo Brasil e esse filme, né? Que bom que aconteceu esse filme para você ter essa oportunidade de conhecer o Brasil também. Esse filme, olha, esse filme já é um clássico contemporâneo. Esse filme que está sendo relançado agora por todo o Brasil, ele vai ser relançado agora. As pessoas que viram me falaram que já é um clássico contemporâneo. Esse filme vai ficar como um dos grandes filmes brasileiros, porque é um filme realmente muito forte do ponto de vista ético e do ponto de vista estético. Então, não é um filme qualquer. E o Marcelo não faz um filme qualquer. Não. Ele faz bons filmes. E ele está muito contente com essa repercussão do filme. Muito Estamos... obrigado, gente. Um Obrigada a você. abraço, um beijo para vocês. Shukran. Beijo. Shukran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.